Aí, se não meter Militec 1 lá, vai azedar. Clima quente na política do Atlético. O ex-presidente do clube, Alexandre Calil, disparou contra a SAF do clube. Só que a gente vai ouvir exatamente porque é só um áudio. Ouça. Eu escutei, Berg, eu sei que é muito novo no Atlético, as seguintes palavras do seu parecer: irregular, seriedade, oportunista, jabuti, maculata, ética, irregularidade, lisura e legalidade. Roberto, nenhum de vocês nessa mesa tem o menor gabarito para falar de Elias Calil. Eu estou falando, é cálice sim. Você é cachorro novo aqui, rapaz. Então eu quero avisar o seguinte. Eu não quero o nome do meu pai no estádio. Será entregue até sexta-feira, devolvendo o meu galo de prata e devolvendo a primeira medalha de honra ao mérito que foi dado aqui. Tudo depois que eu fui presidente do Atlético. Eu vou dizer para vocês o que eu sei, porque eu conversei com o Ricardo Kertzmann, que é conselheiro do clube, meu colega de Itatiaia, e o Ricardo Kertzmann me falou: Everton, deixa eu te explicar a nota do Atlético quando eles citam lá a questão do modus operandi. E porque ele, Ricardo Kertzmann, entende que não há possibilidade de nenhum fio a ser puxado por quem quer melar toda a situação que o Atlético está vivendo e uma possível SAF. O modus operandi é o mesmo e o que se explica é que quando, por exemplo, o Ricardo Kertzmann é titular da cota e é conselheiro. A cota é conselheira segundo a apreciação do Ricardo. A minha cota, eu sou conselheiro. Se eu faltar amanhã e a minha esposa quiser ser conselheira, ela já estaria apta a ser conselheira. Agora, independentemente disso, o que o Kertzmann me disse foi o seguinte: Everton, não há um fio legal para que eles puxem e levem isso a ponto de melar uma SAF ou a sequência do trabalho que está sendo feito no clube, porque não tem uma questão jurídica que possa favorecer a quem é a oposição do clube hoje. Porque o modus operandi é o mesmo. Então, se anular aqui, vai ter que anular lá atrás. E isso pode esbarrar neles também. Eu estou só repassando o que eu vi. Agora, eu acho que fica muito claro que estão olhando para tudo que está acontecendo com o Atlético e o Atlético daqui a pouco vai ter dono. Sincero e honestamente, Thiago Fernandes, para você, o torcedor do Atlético, muda alguma coisa na paixão do torcedor? E como é que você está vendo todo esse movimento no tabuleiro atleticano, feito por conselheiros? Eu sempre disse que conselho deliberativo e mamilo de homem tem a mesma utilidade. Por que eu digo isso e repito isso há 200 anos? Porque, de fato, a coisa caminhou para uma dívida de 1,3 bi debaixo dos bigodes desses caras. Eu não estou falando só do Atlético, não. Os clubes que devem hoje no Brasil, isso foi com o Cruzeiro, isso é com o Vasco, Botafogo, São Paulo, e aí vai. As dívidas vão avançando e o conselho está lá, mas por quê? Tem que manter a teta. Então os caras dos clubes pelo Brasil, eles vão mantendo o status quo, eles não querem que mude. Eles precisam pousar. Tem gente no Atlético que pousava, irmão. Mas pousava mesmo, de popstar. Popstar, um dirigente de passagem pelo clube. Eu recebi ameaça no meu WhatsApp, irmão, de gente do clube. Você não sabe com quem você está mexendo. Eu respondi: você que não sabe com quem você está mexendo, irmão. É que vem me ameaçar. Então os caras se acham poderosos e esses caras querem tomar na força. E teve muita gente que passou pelo clube ou que esteve, enfim, no clube, que se sente em alguns momentos muito maior do que a história do clube. Então, esse é o incômodo em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a instituição. Seja o Atlético, seja o Cruzeiro, seja o América, São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, enfim. Não acredito que isso possa influenciar na SAF, HG. Por quê? Porque existe um caminho muito bem pavimentado, feito pela atual gestão para que o Atlético se transforme hoje em SAF. É claro, existe também essa intenção de alguns conselheiros que entraram com o processo, com o pedido de liminar para que a eleição anterior do Conselho seja suspensa, e existe o processo dele, a ideia deles
de que não haja SAF. Eles trabalham com o lema de que o Atlético é da torcida, enfim. Embora eu acho que clube de futebol, principalmente os clubes associativos, eles sejam de uma casta que está ali no Conselho Deliberativo. Porque o torcedor, sim, que acompanha o futebol, que paga ingresso para assistir aos jogos, ele não tem poder para decidir questões referentes ao clube. Isso sempre fica naquela casta, fica sempre na aristocracia, nunca é levado ao povo. Então, os clubes de futebol, infelizmente, eles não são do povo, eles são de uma pequena parcela da população, e é bem pequena mesmo, porque é uma casta que fica à frente do clube determinando as ordens e as diretrizes. Olha, o torcedor, Elton, desculpa, o torcedor tem que querer, ele tem que querer mais governança, mais disciplina, mais transparência, mais gestão. O torcedor tem que querer, Elton. E, lamentavelmente, os clubes, com seus conselhos deliberativos e seus conselhos fiscais, muitos deles fazem vista grossa por questões políticas. E aí, pô, a polícia sempre aconteceu em clube de futebol e sempre vai acontecer. O que eu não posso é compactuar com um clube que deve mais de 1.3 bi e que não é uma dívida impagável. O Atlético não tem outro caminho, gente. Agora, mais transparência, mais gestão, não tem como, mais governança, isso tem que ter. Ô Everton, uma coisa muito importante que o torcedor tem que entender, e todos têm e devem entender, é que as pessoas passam, o clube vai ficar. Então, o momento era do Atlético se unir e deixar a vaidade de lado. O que aconteceu no Cruzeiro no início do ano, no final do ano passado também, quando aconteceram algumas reuniões, é um ótimo exemplo para a gente colocar nesse momento. Existiam brigas de pessoas que não queriam a SAF. Existiam brigas que questionavam o que o Ronaldo ia colocar dentro do clube. Hoje, o torcedor do Cruzeiro de verdade entende que aquilo ali era o melhor a ser feito. E no Atlético também, com a dívida impagável que ele tem, isso também é um processo normal. Então o torcedor entenda que as pessoas passam, o clube vai ficar. Tem que buscar o melhor para o Atlético, é no momento e é agora. Ô Valu, desculpa, Ale. Não, é que tem um exercício que eu quero propor para o espectador e também para o Valu e também para o Slot, que estão precisando de um exercício, qualquer que seja ele. Tem muito clube que está cheio de dívida. Você citou alguns exemplos aí, mas lotado de dívida. Você vai ver a eleição presidencial, né, desses clubes, tem 6, 7, 8 candidatos. Quem que, teoricamente, gostaria de pegar um rabo de foguete desse? Uma dívida tão grande. Por que motivo? Porque eles não são responsáveis por nada que aconteça. Se eles ampliarem a dívida, não cai nada na conta deles. E se eles ganharem um título, mesmo que arrebente o clube financeiramente, dali é um passo para eles se projetarem politicamente, sabe, ter outras ambições. Isso acontece, a gente cansou de, não estou falando só do Galo, não, do Galo também aconteceu. De tudo, você né? está falando de todo o futebol. Mas de todos. Mas o Bandeira, que é para mim o maior presidente da história do futebol, o Bandeira, também aconteceu, sabe? E assim por diante. Então por que assim, poxa, mas o cara ama muito o clube? Não. Ele tem os interesses dele e tá provado, né, o HG? Tá aí na história pra gente ver. É isso aí. Ó, eu vou repetir, eu acabei de receber uma mensagem aqui, mas eu vou repetir uma que eu destaquei, que eu tinha recebido de uma pessoa muito influente dentro do clube, e que diz o seguinte: modelo de SAF do Atlético vai mudar o clube de patamar. Reduz brutalmente as dívidas de cara. E será um modelo diferente de Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Everton, mas você já falou isso aqui, eu estou falando de novo. As SAFs de Botafogo, Cruzeiro e Vasco vai pagando as dívidas ao longo de anos, faz recuperação judicial, negocia com o credor e por aí vai. O Atlético usará uma boa parte do dinheiro investido para debelar boa parte da dívida. SAF vai transformar o Atlético num clube muito, muito bom. Gestão terá que dar mais um salto, mas seremos exemplo de gestão esportiva e administrativa no Brasil. E a SAF é fundamental para isso. Olhar para curto, médio e longo prazo. Aí agora acabei de receber uma mensagem de uma pessoa muito importante do clube, que disse o seguinte: o conselho está muito unido em prol de um Atlético maior, mais organizado e com as finanças rigorosamente em dia. Ou seja,
Acabei de receber de um conselheiro extremamente importante do clube dizendo que o conselho está unido em prol de um Atlético melhor. Agora, você tem motivo aqui, alguém tem motivo aqui para achar que o que está acontecendo no Atlético está vindo para piorar o clube? De maneira Pelo nenhuma, amor de Deus. De maneira nenhuma. É por isso que eu falo que é um jogo de vaidade. Desculpa, Valor, eu queria até te dar a palavra, mas é que eu vejo uma extrema vaidade. Não, já está com você. Tá com você, Valor. Não, é porque assim, eu vivi isso muito próximo, né, recentemente no Cruzeiro, mas é porque existem pessoas nesses conselhos, aí estou falando de uma forma geral, principalmente aqui do que eu acompanhei do Cruzeiro, que não estão preocupadas com o que vai acontecer com o clube. Não. E sim com as regalias, com os pequenos. E às vezes nem é muita coisa, tá? Mas aqueles pequenos favores, né, da confraria e etc. A pessoa não está preocupada com o clube. Mas na hora que aparece alguém que vai ter que colocar o seu CPF ou o CNPJ, igual no caso da SAF, opa, mas isso vai lesar o clube, tá? Mas onde estava você? Por exemplo, quando o Cruzeiro, por exemplo, correu o risco de perder parte do seu patrimônio e já perdeu. Não, você não está preocupado. E a gente viu isso na reunião. Alguns conselheiros muito importantes e de peso grande, ex-presidentes inclusive, falando, mas como é que vai ficar a nossa situação? Meu irmão, a sua situação quero que se exploda. O importante é a moralização do clube de futebol. Porque, como disse o Thiago, há uma ilusão que os clubes pertencem ao torcedor. Não pertence. São no máximo 4, 5 pares de mão. É isso. Agora, entre ficar entre pares de mãos que não ligam e outros que vão ser obrigados por lei a cuidarem, eu prefiro dos que serão obrigados por lei a fazerem o melhor para o clube. Valu, você estava citando essa situação, eu lembrei Posso de um caso do Cruzeiro. Lembrei de um conselheiro do Cruzeiro que a preocupação dele era vender camisa. Era receber camisa de jogador para ter autógrafo, para depois vender. Não, vender as camisas. O que é pior ainda. Ele recebia para vender as camisas. A preocupação era viajar com a delegação. É isso aí. O bonde. Cara, hotelzão 5 estrelas. É o bonde da Argentina. Esse é o maior serviço que a SAF presta. A gente não vai saber do que vai ser daqui a 3 anos, mas isso aí já é uma moralização sem tamanho. Sinceramente, eu sou totalmente favorável à transformação em SAF hoje, embora seja algo muito incipiente no nosso país, a gente não tem condição nenhuma de falar o que vai dar lá na frente por causa disso. Mas as primeiras impressões que você tem, por exemplo, com o Cruzeiro, está aqui embaixo do seu bigode. São positivas. Exatamente. As impressões com o Cruzeiro, com o Botafogo, são muito positivas. Mas o meu grande receio, HG, são alguns pontos. A gente teve aqui a participação recentemente do Dr. Cristiano Caúso para falar sobre esse assunto. Como é que vai ficar a questão de imposto para os clubes daqui para frente? Porque a gente sabe que existe uma diferença entre o que é pago hoje como associação e o que será pago no recolhimento de imposto quando ele se torna SAF. Como é que fica a questão de... E se o dono não quiser mais aquilo? Se o cara se cansar? E se o John Textor amanhã chegar e falar, olha, eu não quero mais trabalhar no Botafogo, vão negociá-lo? Depende do tipo de contrato que foi feito. O América, por exemplo, o Salum deu entrevista para nós aqui, e eu até acho que está na hora de voltar, porque o negócio está prestes a ser anunciado. O Salum falou, quem comprar não pode fazer o que quiser com o clube, não. Por isso a coisa com o Joseph da Grossa não avançou. Em que pese o meu pé atrás, eu acho que a SAF hoje ela é muito melhor do que o modelo associativo. Aí vamos lá, agora eu vou te devolver uma pergunta. Você falou que é incipiente e mas pelo menos eu entendo que os modelos que foram aplicados, e aí a exceção do Cruzeiro foi um modelo aplicado por um cara que é o maior dirigente do futebol mundial. Ah, mas eu não acho, problema seu, mas o Ronaldo é o maior dirigente do futebol, de maior representatividade do futebol mundial. Estou errado, Monstrão? Não, tá certo. Aí você vai falar assim, mas você não conhece os demais. Mas é exatamente isso aí o ponto. Eu não conheço os demais porque eles não representam porra nenhuma. E o Ronaldo representa, entendeu? Aí eu te devolvo a pergunta. O que é pior? Você partir para uma SAF, pagar quem você deve, pagar funcionário em dia, estabelecer governança, transparência ou deixar o clube nas mãos do conselho? E aí eu tô falando em geral, tá? Porque nós estamos vivendo aqui, já temos a primeira SAF, estamos indo para mais 2, vamos ficar com 3. Vocês acham que o Salum e os homens que cuidam do América como modelo de gestão no Brasil optariam por uma SAF se a SAF fosse ruim, gente? Pegando um exemplo mais palpável, que é o Cruzeiro nesse momento,
Se o Cruzeiro ficasse na mão do conselho omisso que tinha à época, omisso e oportunista, o Cruzeiro teria decretado falência. Hoje, o Cruzeiro é um clube saneado, é um clube que volta à elite do futebol brasileiro de forma muito louvável, tem um bom planejamento, tem uma baita gestão à frente do Ronaldo. Então, se deixasse o Cruzeiro nas mãos de um conselho omisso e oportunista, o Cruzeiro não existiria hoje como a gente conheceu. Seria outro clube, outra Ronaldo história. disse isso. Então, eu sinceramente prefiro a SAF e acho que é muito pior deixar nas mãos de um conselho do que deixar nas mãos de alguém que tenha minimamente um know-how para trabalhar no futebol. E outra coisa, a gente precisa entender que as figuras que estão no Atlético hoje são figuras... Você vai dizer que o Ricardo Guimarães não é uma figura honrada? Você vai dizer que o Rubens Menino não é uma figura honrada? Não, você vai dizer que o Rafael Menino não é uma são figura grandes honrada? empresários, Peraí, bem-sucedidos. que preconceito é esse contra quem tem dinheiro, irmão? Sabe administrar, tem sucesso na vida. Tem gente que você conhece que está dentro do clube e que fala que o clube hoje é bem gerido. Se o clube hoje, se ele fosse gerido ali atrás como era hoje, nós não estamos falando dos movimentos que foram feitos e que de 10 anos para cá tiraram o Atlético do ostracismo. O Atlético sempre foi um clube gigantesco, mas no recorte de 10 anos para cá, o Atlético está sempre chegando e ganhando. Sempre chegando e ganhando. Eu não estou falando de dentro de campo. Custou muito caro, absurdamente caro, mas a dívida já vinha se arrastando. Ganhar custa caro, porque os caras querem gastar um dinheiro que não é deles. Everton. E aí eles trocam os pés pelas mãos. E a hora é essa. O Atlético precisa aproveitar esse momento agora. A dívida é muito grande e estão aparecendo nomes para pegar e assumir essa SAF. A informação que eu tenho são de 8 e uma bem avançada. Então, gente, é a hora, o momento é esse. 8 interessados que assinaram. Isso, que estão sendo estudados e uma é a favorita que está bem avançada e que o Atlético pode fechar que é o tal em janeiro gringo lá, e fevereiro, né? que é o dos Estados norte-americano. Unidos. Isso. É um gringo norte-americano. Isso, exatamente. Sim. Sempre lembrando, né? Todo o balanço financeiro aprovado pelos conselhos deliberativos, ano sim e ano também. No Cruzeiro de 2012 até 2021, aprovado. Quer dizer, o Conselho de 2015 aprovou o balanço de um time que não pagou o William em 2013, lá no Zória. Não. É que é só um porém. É que assim, quando eles aprovam as contas financeiras, essa aprovação é de que você você fez de forma correta. Não quer dizer que ele aprove a forma como foi gasto o dinheiro, se aquilo foi gasto de forma equivocada. Mas vamos lá, o departamento fiscal do clube se exemplo, posiciona quando? Quando é que você viu alguém do mas departamento fiscal do conselho? Mas aí é o conselho fiscal que tem que se posicionar e falar, então, isso tá errado. Quando é que você viu? Eu vi no Atlético, por exemplo, durante a gestão do CS7 Câmara, quando alguns conselheiros apontaram que existia um gasto excessivo em viagens. E aí? No clube. Diminuíram os gastos. O Sérgio nem sequer foi reeleito. É porque no Cruzeiro cansaram de fazer balanço contando venda de jogadores que, sem saber se teriam jogadores para serem vendidos. Eu concordo com você que deveria ser de uma forma diferente. Na verdade. É que quando o conselho aprova o balanço, não os defendendo, mas é porque assim, eu acho que é importante. Claro. Quando eles aprovam o balanço, não quer dizer que eles concordem com as contas da forma como elas estão. Então não poderia Eles aprovar. só concordam com a forma técnica. Sim. A aprovação é técnica. Sim, então eles metem uma ressalvinha e essa ressalva vai para debaixo do tapete. Aí eu concordo contigo. Ou seja, logo não tem utilidade, Thiago, para estar lá e não funcionar como uma força contrária a algo de errado que está sendo feito. Gente, mais uma vez, estamos falando de conselhos deliberativos em geral. Em geral, tá? Então o Atlético é mais um que vive esse problema, esse drama. E outra coisa, esse uso do clube, sabe? Para esse monte de coisa que o Thiago falou aqui. Tem gente que quer ficar mamando na teta de viagem, de hotéis, de jantares, de cartões corporativos. É isso que muita gente quer. E outra coisa, perder o status, irmão. De você chegar no Mineirão, por exemplo. Você entrar no Mineirão, por exemplo. E aí os caras meter câmera em cima de você, chegar com o microfone, ô, doutor fulano, e aí, qual que é? Tudo legal? E o Atlético, o cara, pô, cheio de onda. Não, porque esse aqui eu indiquei, aquele ali não sei o quê e tal. Os caras perderem isso, porque o dinheiro não basta na vida de muita gente, Thiago. O que as pessoas querem além do dinheiro é o poder. Status. É o poder. É isso. Eles querem mais poder que dinheiro. Não adianta. Eu conheço um cara que é muito rico, lá da minha cidade, muito lá de Divinópolis. O Elton conhece, daqui a pouco eu vou contar quem é. Muito rico, é muito rico, mas ele tem tanto dinheiro que ele falou,